Pessoal, vocês já sentiram aquele frio na espinha que te faz questionar tudo o que você viu? Aquela sensação de que o mundo familiar que você conhece é, na verdade, uma cortina fina cobrindo algo muito, muito mais estranho? Eu estava apenas tentando parecer um pouco menos exausta para os stories, buscando um filtro que disfarçasse as olheiras de quem dorme 4 horas por noite, mas o que meu celular gravou naquela madrugada não era maquiagem, era uma visão, era um aviso. Se preparem, porque essa história é real e eu ainda não consegui dormir direito desde que aconteceu. Antes de começarmos, por favor, deixem aquele like para me ajudar a ter coragem de continuar contando isso. Comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo e se inscrevam no canal, porque vocês não vão querer perder os detalhes de como minha vida virou de cabeça para baixo. Meu nome é Alice. Eu tenho 27 anos e, bom, até algumas semanas atrás, minha vida era a epítome do comum. Trabalhava como designer júnior em uma agência pequena, daquelas que te exige criatividade infinita por um salário finito, morando em um apartamento que eu carinhosamente chamava de caixa de sapato iluminada, no terceiro andar de um prédio antigo no centro da cidade. A vida era uma rotina cruel. Acordar, café instantâneo, trânsito infernal, tela brilhando até a meia-noite, e então a exaustão que pesava mais do que as horas trabalhadas. Eu estava naquela fase da vida em que você sente que deveria estar alcançando grandes coisas, mas tudo o que consegue é manter a cabeça fora d'água. Meu único luxo era meu celular de última geração, a ferramenta essencial para o meu trabalho, mas também a minha janela para a vida social que eu não tinha tempo de cultivar. E sim, como qualquer pessoa na minha faixa etária, eu era viciada em filtros. Era uma terça-feira particularmente sombria. O prazo de um cliente tinha me forçado a virar à noite, e por volta das 2 da manhã eu estava tentando desesperadamente relaxar. Eu havia pedido uma pizza fria que cheirava a manjericão murcho, e a única luz acesa era a do abajur antigo ao lado da cama, lançando um círculo amarelo e melancólico no meu edredom azul marinho. Eu estava me sentindo especialmente feia. A luz dura da tela do meu laptop tinha realçado cada poro, cada linha de expressão que a falta de sono tinha me dado. É bobo, eu sei, mas a pressão de parecer bem na internet é real, mesmo quando você só está interagindo com 10 seguidores que são majoritariamente seus tios. Foi quando me deparei com o anúncio, um novo aplicativo de realidade aumentada, prometendo a revolução nos filtros de beleza. Não era apenas um filtro estático. Era anunciado como um sistema de IA que lia a estrutura óssea do seu rosto e aplicava a maquiagem de forma tridimensional, como se fosse real. Dizia que funcionava perfeitamente mesmo em ambientes de baixa luminosidade, corrigindo as imperfeições da câmera automaticamente. O nome era algo pretensioso, tipo Aura Beauty Sync. Eu revirei os olhos, mas cliquei no link. O que eu tinha a perder, além de mais alguns megabytes de memória? Fiz o download e, imediatamente, senti aquela euforia de coisa nova. A tela inicial era escura e elegante, e o ícone do filtro principal prometia um visual diva da noite. Cílios exagerados, delineador gráfico e um batom vermelho escuro que gritava glamour. Exatamente o oposto do meu estado atual de zumbi do escritório. Eu decidi testar no escuro. Por que no escuro? Porque a luz do abajur criava sombras que me desfavoreciam, e eu queria ver se a tal IA era realmente tão inteligente quanto prometia em ambientes desafiadores. Além disso, se o filtro fosse ridículo, ninguém além de mim saberia. Desliguei o abajur. O interruptor fez um clique seco, alto demais no silêncio da madrugada. O ar-condicionado de parede, que eu usava mais como um ventilador barulhento do que para refrigerar, emitia um zumbido constante, o único som que me lembrava que eu não estava sozinha no mundo. O cheiro da pizza fria pairava, misturado ao aroma empoeirado do meu quarto. A escuridão era imediata e densa. Eu morava em um centro urbano, mas as janelas do meu apartamento davam para um beco lateral, então não havia muita luz externa. A escuridão ali era quase física, absorvente. Eu estava sentada na cama, recostada nos travesseiros, segurando o celular à minha frente. A única luz era o retângulo azulado e frio da tela, que iluminava meu rosto de baixo para cima, fazendo meus olhos parecerem ainda mais fundos. Abri o aplicativo. O sistema demorou 1 segundo para carregar, e então uma pequena caixa vermelha de rastreamento apareceu na tela, balançando erraticamente enquanto procurava meu rosto. A câmera frontal do meu celular é excelente, mas, mesmo assim, eu estava tão no escuro que tive que inclinar a cabeça para frente e para trás para que a IA me capturasse. Vamos lá, seus gênios da computação. Me achem, murmurei para o celular. Finalmente, a caixa vermelha ficou sólida e verde. Eram os míseros 5 segundos de validação que eu precisava. O filtro Diva da Noite aplicou-se. Uau! Era impressionante. Mesmo no escuro, o batom vermelho parecia aveludado, e os cílios pretos, longos e dramáticos, eram perfeitos, sem parecerem falsos demais. Eu fiz um biquinho, girei a cabeça, sentindo a vaidade ridícula e deliciosa. Eu estava prestes a tirar um screenshot para mandar para minha melhor amiga quando, de repente, o rastreamento falhou. A caixa verde piscou, perdeu meu rosto e começou a deslizar. Isso era normal. Se eu movesse demais, o rastreamento se perdia. Mas, em vez de retornar para mim, que estava a 30 centímetros da lente,
A caixa vermelha continuou a se mover, lentamente, para o lado. Para a direita. Meu quarto não era grande. À direita da minha cama era a parede, e no canto, perto da escrivaninha bagunçada, havia um nicho escuro onde eu costumava empilhar caixas de livros antigos, e um manequim de costura que eu usava raramente. Era o canto mais escuro do quarto, onde a luz da tela do celular não conseguia alcançar. Eu estava prestes a mover o celular de volta para o meu rosto, quando a caixa vermelha parou. Ela fixou-se. O rastreamento ficou verde novamente, com a mesma solidez e confiança que tinha quando estava em mim. E então, o filtro se aplicou. Eu não entendi imediatamente. Meu cérebro, cansado e lento, registrou apenas o brilho súbito de cor na escuridão profunda. O canto estava preto, sem forma definida. Mas, de repente, lá estavam eles. Os cílios. Eram os cílios longos e densos do filtro Diva da Noite, pretos, curvos, digitais, piscando ligeiramente na tela. Eles estavam aplicados sobre algo que, na minha visão periférica, parecia apenas a sombra do manequim. Mas o manequim não tinha olhos, e aqueles cílios pareciam estar fixados em algo esférico e com a forma de pálpebras. Eu respirei fundo, prendendo o ar nos pulmões e pensei: é um erro do algoritmo. É o manequim. A IA confundiu a cabeça do manequim com um rosto. Tentei racionalizar isso rapidamente, mas a racionalização falhou quando o batom surgiu. Um flash de vermelho escuro, quase vinho, materializou-se logo abaixo dos cílios. O batom digital desenhou um arco de lábios cheios, perfeitamente simétricos. A luz do celular era tão fraca que o resto do objeto era apenas negridão, mas o filtro de beleza o estava iluminando e definindo. Eu congelei, sentada na cama, os dedos apertando o celular com tanta força que senti a ponta dolorida. Meus olhos estavam arregalados, fixos no canto. Eu não conseguia mover a mão, nem sequer inclinar a cabeça para checar se o que eu estava vendo na tela era de fato o que estava ali no mundo real. Na tela, os cílios piscavam. O filtro estava em movimento, ajustando-se à textura e aos contornos de seja lá o que fosse. Não era uma falha estática. A IA estava trabalhando. O pânico começou como um formigamento frio nos dedos dos pés e subiu rapidamente, transformando meu estômago em uma pedra gelada. O silêncio do quarto, antes quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado, tornou-se opressor. Eu podia ouvir o sangue pulsando alto nas minhas orelhas. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca. Soltei apenas um chiado. Não é real. Consegui sussurrar, tentando convencer a mim mesma, e talvez a presença silenciosa no canto. Na tela, o batom vermelho pareceu se aprofundar, ganhando um brilho holográfico. E então, o mais assustador de tudo aconteceu. O filtro de maquiagem, que era programado para reagir a movimentos faciais sutis, detectou algo. Na escuridão absoluta do meu quarto, onde não havia sequer a luz da lua, o contorno que o filtro havia desenhado sorriu. Não foi um sorriso largo. Foi uma elevação lenta e quase imperceptível do canto dos lábios. Um movimento mínimo, mas suficiente para o algoritmo identificar. E quando o rosto sorriu, o batom digital se esticou e os cílios piscaram mais uma vez, como se estivessem se exibindo. Eu soltei um grito mudo. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar o horror. Eu puxei o celular para perto, virando a câmera para longe do canto, e a tela piscou, mostrando meu próprio rosto, pálido e aterrorizado. O batom vermelho do filtro, agora em mim, parecia ridículo, um palhaço de terror. Eu joguei o celular no colchão, levantei em um salto e tropecei, correndo descontroladamente para o interruptor do abajur. Eu precisava de luz. Precisava ver o que era aquilo. Minhas mãos tremiam tanto que errei o interruptor 2 vezes. Quando finalmente acertei, a luz amarela e fraca inundou o quarto, rasgando a escuridão. Eu me virei, ofegante, esperando encontrar o rosto maquiado, esperando ver o corpo fantasmagórico. O canto estava vazio. Bem, quase vazio. Lá estava o manequim de costura, alto e esguio, exatamente onde sempre esteve, coberto com um lençol branco que eu usava para protegê-lo da poeira. A escrivaninha estava lá, as caixas de livros, as sombras familiares. Não havia nada com batom vermelho. Não havia nada com cílios. Nada que se parecesse remotamente com um rosto humano. Eu caminhei lentamente até o manequim, a respiração presa no peito. Eu o toquei. Era tecido, estrutura de arame, frio e inerte. Eu senti um alívio súbito e esmagador, seguido de uma onda de náusea. Foi a minha mente. Foi o cansaço. Eu estava vendo coisas. Mas o celular estava ali, no colchão, a tela ainda acesa com o aplicativo aberto. O filtro ainda estava ativo. Com as mãos firmes, eu as forcei a se firmar. Peguei o aparelho novamente. Apontei a câmera para o manequim, para as caixas, para todos os objetos no canto. A caixa de rastreamento do aplicativo não fixava em nada. Ela pairava no ar, buscando um rosto, e não encontrava. Então, por que ela havia encontrado antes? Eu me sentei na cama, exausta, meu corpo tremendo incontrolavelmente, um suor frio escorrendo pela minha nuca. Abri a galeria do celular.
O aplicativo de maquiagem, como muitos outros, salva automaticamente o que a câmera vê para melhorar o rastreamento. Eu encontrei a gravação. Era um clipe de 10 segundos. Começava comigo, na escuridão, com o filtro de diva. Eu me movia, o rastreamento se perdia, e então, o celular se movia lentamente para a direita. E lá estava, na tela, no canto mais escuro do meu quarto, perfeitamente emoldurado pelo algoritmo de beleza, estava o que parecia ser um rosto pálido, sem cabelo, com feições suaves e abertas. A luz era tão baixa que sem o filtro, teria sido invisível, uma parte da escuridão. Mas com a maquiagem digital, a IA realçou as profundidades. As maçãs do rosto, o formato da testa. E no final do clipe, o movimento lento e deliberado. O sorriso. Os cílios piscando, o batom vermelho sangue se alargando. Não havia como confundir. Não era o manequim. O manequim estava ali, mais para a esquerda, fora do foco perfeito que o celular tinha encontrado. Eu estava completamente sozinha no meu apartamento. A porta estava trancada, as janelas fechadas. Não havia espelhos no canto, nem fotos que pudessem criar um reflexo. Era uma presença ali, parada, observando. E meu celular, com seu algoritmo de beleza de ponta, não apenas a tinha visto, mas a tinha embelezado. Tinha dado a ela o visual de uma diva, esperando ser notada. Eu assisti ao clipe mais 3 vezes, minha mente gritando em negação a cada repetição. O sorriso era o pior. Era um sorriso frio, quase satisfeito. Joguei o celular longe de novo. Ele quicou no edredom e caiu no chão. Eu me enrolei nas cobertas, tremendo, encarando o canto, agora perfeitamente iluminado pelo abajur. Eu não dormi naquela noite. Eu fiquei sentada, olhando fixamente, convencida de que, se eu piscasse, a escuridão voltaria e a maquiagem apareceria de novo. Eu senti que havia cruzado uma linha invisível. Eu tinha tentado adicionar beleza a um mundo cansado e rotineiro, e em troca, a escuridão tinha me mostrado a beleza de algo que não deveria existir. Aquele era o meu quarto. Aquele era o meu canto. Mas eu não estava mais sozinha. Eu sabia que a maquiagem tinha sido apenas o prefácio de algo muito, muito pior. Eu me perguntava o que teria acontecido se eu tivesse deixado o filtro ativo por mais tempo. O que aquela coisa maquiada teria feito depois de sorrir. E o que eu faria agora, sabendo que a tecnologia mais trivial da minha vida cotidiana tinha acabado de me apresentar a algo sobrenatural. Eu precisava descobrir o que era aquilo. Eu precisava de respostas, mesmo que elas me custassem a sanidade. E eu sentia que a resposta estava na única coisa que tinha interagido com ela. O aplicativo. Eu não podia simplesmente deletá-lo. Eu tinha que usá-lo de novo. Tinha que gravar mais. Eu só esperava que a entidade do canto estivesse satisfeita com o seu batom por enquanto. O abajur continuou aceso até às 7 da manhã, quando o sol começou a filtrar a luz fraca de inverno pela persiana. Meu quarto, banhado pela luz fria da manhã, parecia repentinamente pequeno e completamente inócuo. Aquele canto, que horas antes tinha sido o palco de uma revelação aterrorizante, agora era apenas um amontoado de caixas de papelão e um cobertor de lã jogado. Nada mais. Não havia rastro de batom vermelho, nem de cílios postiços esvoaçantes. Eu me senti patética, exausta. Fui tomar um banho rápido, a água quente escorrendo pela minha pele como um lembrete físico de que eu ainda estava viva e supostamente sã. Mas por mais que eu tentasse me convencer de que havia sido uma alucinação induzida pelo estresse e pela escuridão, a imagem daquele sorriso maquiado estava presa na minha retina. O que me intrigava e me impulsionava não era apenas o medo, mas a lógica pervertida da coisa. A inteligência artificial daquele aplicativo, o tal Sparkle Cam, era projetada para reconhecer rostos humanos e aplicar filtros cosméticos. Como diabos ele tinha encontrado as coordenadas de um rosto, em algo que não tinha um? Passei a manhã inteira sentada na minha mesa, o celular na mão, olhando para o ícone do aplicativo. Ele parecia inocente, um pequeno raio rosa. Abri-o com as mãos suando. Na tela de configurações, havia a lista interminável de filtros que eu nunca usava. O filtro em questão era o Glow Up Maximalista, aquele que aplicava cílios, sombra preta, batom vibrante e um contorno agressivo. Eu não conseguia olhar para o filtro sem sentir náuseas, mas a chave, eu sabia, estava na tecnologia de rastreamento facial. Eu liguei o celular novamente para gravar um vídeo de teste, em plena luz do dia. Apontei a câmera para as caixas no canto. O aplicativo ficou mudo, esperando um rosto. Eu movi a câmera. O software rastreou minha planta de interior, rastreou a maçaneta da porta, mas em nenhum momento ele marcou uma região, naquela pilha de papelão. Era como se a entidade só existisse quando as condições de escuridão e intimidade fossem atendidas. Eu não fui trabalhar naquele dia. Eu não conseguia me concentrar em nada que não fosse aquilo. Minha vida inteira, reduzida a esperar a noite. A espera foi agonizante. Eu tentei assistir televisão, tentei ler, mas meus olhos voltavam sempre para o canto, agora perfeitamente visível. As horas se arrastavam como areia grossa. Eu estava construindo um relacionamento forçado, silencioso, com aquele espaço vazio. Não com as caixas, mas com a presença que eu sabia que elas escondiam na escuridão.
Eu estava começando a sentir que o canto estava ansioso, esperando por mim tanto quanto eu estava esperando por ele. Quando o sol finalmente se pôs, o ar no meu quarto pareceu esfriar de repente. Um cheiro sutil de poeira antiga e algo metálico, como eletricidade parada, pairou sobre mim. Eu fechei a porta do quarto e me certifiquei de que estava trancada. Não por medo de que alguém entrasse, mas por medo de que algo saísse. Desta vez, não houve pressa. Havia método. Eu me sentei na mesma posição exata na cama. Meu coração batia devagar, pesado. Eu sabia que estava fazendo a coisa mais estúpida e perigosa da minha vida. Eu estava provocando uma entidade por causa da curiosidade estética. Liguei o celular, a tela emitindo aquele brilho azulado cruel na escuridão quase total. O celular era agora o meu portal, e o brilho da tela, o único farol. Eu respirei fundo, meu próprio som alto e incômodo no silêncio. Naveguei para o Sparkle Can. A experiência da primeira noite tinha sido um susto. Esta segunda era uma investigação deliberada. Eu desativei o flash. Eu apontei a câmera diretamente para a escuridão do canto, evitando olhar para mim mesma. O medo estava lá, é claro, mas ele estava misturado a uma estranha dose de adrenalina e controle. Eu estava no comando do filtro. Eu podia pará-lo. Eu ativei o Glow Up Maximalista. Desta vez, o aplicativo não hesitou. Não houve a procura lenta. Foi instantâneo, como se o software já tivesse memorizado as coordenadas exatas da face que ele havia criado na noite anterior. Um quadrado fino, verde-limão, apareceu sobre a silhueta das caixas e do cobertor. O sistema havia fixado o alvo. E, imediatamente, a maquiagem surgiu. Mas havia uma diferença crucial. Na primeira vez, eu vi o resultado final, o sorriso. Desta vez, eu estava observando o processo. Eu vi a IA digitalizar a área e impor as melhorias. E percebi que o rastreamento não estava apenas sobrepondo maquiagem a uma forma vaga. Ele estava definindo a forma de maneira assustadoramente detalhada. Os cílios não estavam apenas no topo da silhueta. Eles seguiam o arco de pálpebras imaginárias. O contorno escuro definia maçãs do rosto afundadas. E o batom vermelho, aplicado com precisão, revelava a curvatura de lábios finos e esticados. Eu mantive a mão firme, mal conseguindo respirar. Eu estava vendo a entidade ser construída digitalmente, camada por camada, pelo meu próprio software. Eu inclinei o celular 1 milímetro para a esquerda. O rastreamento verde seguiu, ajustando-se. Aquilo era definitivamente um rosto, não uma falha de pixel. E então, eu vi algo que não tinha visto antes. Não porque estivesse camuflado na escuridão, mas porque o filtro tinha realçado um detalhe que o meu olho não captava. O filtro havia adicionado um toque final de iluminação, um pequeno ponto de brilho digital na parte inferior da pálpebra inferior, o que chamamos de brilho lagrimal. Um toque de humanidade perversa. Eu engasguei. Eu sussurrei, sentindo o hálito frio no meu lábio. O que você é? E através da tela do meu celular, ampliado pela maquiagem digital, eu vi. Não o sorriso de antes, mas uma pequena, lenta inclinação da cabeça maquiada. Era um gesto de reconhecimento. E ao inclinar-se, um novo elemento surgiu na ponta do que o filtro definia como o queixo. Era um brilho, não digital, mas real. Um ponto minúsculo de luz refletido, como um olho úmido, ou talvez a ponta de um dente canino afiado. Eu estava presa na luz azulada do meu celular, encarando a beleza que a tecnologia havia emprestado à minha escuridão. Eu tinha que saber o que aconteceria se eu falasse de novo, se eu fizesse contato. Olá? Eu perguntei, minha voz agora apenas um fiapo de som. A figura maquiada no canto não sorriu. Apenas se moveu ligeiramente, e eu senti um peso insuportável no ar, como se algo estivesse se preparando para se materializar além da tela, puxado pela minha atenção. O brilho vermelho do batom parecia piscar, e eu tive a terrível certeza de que, se eu parasse a gravação naquele momento, a figura completa estaria ali, esperando por mim. Eu não pude parar. Eu precisava de mais detalhes. Eu precisava entender o que estava fazendo o software acreditar que aquela criatura era digna de cílios. Eu precisava de mais luz. Com o filtro ainda ativo, gravei. Eu lentamente estendi a mão, procurando a chave do abajur de cabeceira que estava ligado horas antes. Meus dedos tocaram o metal frio, e antes que eu pudesse acender, a entidade maquiada na tela fez algo completamente novo. Ela ergueu a mão esquerda. Uma mão longa definida pelo brilho do filtro no que pareciam ser unhas extremamente longas. E na tela, eu vi claramente a maquiagem digital falhar onde a mão encontrava o tecido das caixas. Aquilo era físico, era real. E a mão estava estendida em minha direção, em um convite silencioso. Meu corpo inteiro gritou para correr, mas minha mente estava hipnotizada pela visão. Eu estava a ponto de acender a luz. Eu estava a ponto de expô-la. Eu estava a ponto de quebrar a única regra que parecia reger a sua existência. Eu acendi o abajur. A luz explodiu no quarto, cortando a escuridão. E a primeira coisa que eu vi, antes de olhar para o canto, foi a tela do meu celular. O filtro tinha sumido. A tela mostrava apenas as caixas de papelão perfeitamente normais. Mas o que me fez soltar um grito que rasgou a garganta não foram as caixas. Foi o meu pulso. Em torno do meu pulso esquerdo,
a luz do abajur revelou uma mancha. Uma mancha fresca, densa e vermelha. Tinha o cheiro adocicado e químico de cosméticos. Era batom. O batom vermelho maximalista. E havia marcas de 5 dedos finos e longos no meu braço. O contato não tinha sido apenas na tela. A coisa tinha me tocado. Eu toquei o pulso com a ponta dos dedos, e a textura oleosa e viscosa do batom me enojou. Eu olhei freneticamente para o canto, agora totalmente iluminado. As caixas estavam paradas. O cobertor de lã no chão parecia inofensivo. Mas eu não estava mais sozinha. Eu estava marcada. E eu sabia que, ao invés de afastá-la, minha curiosidade e minha luz tinham trazido aquela entidade para mais perto de mim do que eu poderia ter imaginado. Aquilo não era mais um truque de luz ou um erro de software. Eu estava na mira de algo que podia viajar entre a escuridão e a realidade. E estava usando a minha própria tecnologia para me seduzir. Eu esfreguei o pulso com violência, mas o batom não saiu. Aquilo era uma promessa. Uma marca de posse. E então, o celular na minha mão vibrou. Uma notificação. Era o Sparkle Cam. Abri a notificação, ainda tremendo. Era um pop-up pedindo para eu avaliar o filtro Glow Up Maximalista. E abaixo, em letras miúdas, compartilhe este look com seus amigos. Eu senti o ar fugir dos meus pulmões. O aplicativo tinha registrado a interação como uma sessão de beleza. E eu tinha que descobrir o que ela tinha feito com a maquiagem dela, e o que ela queria de mim, antes que fosse tarde demais. Eu precisava saber onde o vídeo que eu gravei tinha ido parar. Eu não podia mais apagar o aplicativo. Era tarde demais para isso. Eu já era parte do jogo. Eu só não sabia qual seria o preço da minha beleza. O preço da minha beleza? Eu comecei a entender que ele seria medido em gramas de sanidade. Eu estava paralisada, olhando para a notificação estúpida. Avalie o filtro Glow Up Maximalista. Era a banalidade do mal, embrulhada em código-fonte e algoritmos de autoestima. Eu tinha acabado de ser marcada por uma aberração dimensional que estava usando um aplicativo de beleza como porta de entrada. E o Sparkle Cam estava me pedindo para dar estrelinhas. Eu deslizei a tela, ignorando o pedido de avaliação. Meu pulso ainda queimava onde o batom digital tinha se materializado. O tecido da minha blusa estava grudado na pele, e quando eu puxei, o cheiro era inconfundível. Era o cheiro doce e enjoativo de maquiagem barata, misturado com um tom metálico que lembrava ozônio. Eu respirei fundo, tentando ser a garota racional de 28 anos que eu ainda esperava ser. Se o aplicativo registrou isso como uma sessão, então o vídeo tinha que estar em algum lugar. Eu tinha que encontrar o arquivo, a prova, a gravação que mostrava o que tinha acontecido com aquela coisa no canto. Eu cliquei em minha galeria dentro do app. A interface, que antes era brilhante e convidativa, parecia agora ligeiramente distorcida, como se as cores estivessem saturadas demais, quase doentias. Havia apenas um arquivo novo, datado de 2 minutos atrás, intitulado Maximalist Session 001. Eu cliquei no thumbnail. O vídeo começou a rodar, e a primeira coisa que notei foi que a iluminação estava perfeita, totalmente irreal para o breu do meu quarto. Não mostrava o meu rosto, como as selfies deveriam fazer. A câmera estava fixa, apontando diretamente para o canto da parede onde a entidade tinha estado. O ar gelado voltou a me atingir, concentrado ao redor do celular. No começo, era só escuridão e a silhueta da pilha de caixas que eu ainda não tinha desfeito desde a minha mudança. Mas então, a maquiagem começou. O filtro era intenso, exagerado, como um dragão de alta costura. Primeiro, os cílios longos e pretos surgiram, não em um par, mas em cascatas densas que se dobravam sobre o que seriam os olhos. Em seguida, o batom vermelho escuro, quase bordô, preencheu uma forma que se movia lentamente na sombra. Eu tive que apertar os olhos. Não era um rosto humano, mas era modelado, como um rosto. Era a maquiagem aplicada sobre o vácuo, dando corpo à sombra. A textura na tela era estranha, parecia tinta a óleo em movimento, grossa e pesada. E então, o som. Eu estava com o volume baixo, mas o áudio que saiu do celular me fez saltar. Não era um grito, nem um sussurro inteligível. Era um som de satisfação. Era um barulho úmido e longo, como se alguém estivesse lambendo algo muito doce, seguido de um tipo de clique seco, como o som que um osso faria se estivesse se encaixando no lugar. A entidade, agora com a boca delineada e os cílios curvados, moveu-se. Foi um movimento lento e cerimonial. Ela não caminhou. Ela flutuou levemente para a frente, e o foco da câmera a seguiu com uma precisão que me arrepiou. O aplicativo estava colaborando com ela. Eu pausei o vídeo, ofegando. Na pausa, com a imagem congelada, eu vi o detalhe que me fez vomitar. A base, o contorno perfeitamente esfumado, não estava cobrindo a pele. Estava cobrindo madeira. Parecia que o corpo dela era feito de tábuas antigas, mas a maquiagem a fazia parecer suave e maleável. "O que diabos você é?" Eu murmurei, minha voz tão rouca que mal parecia minha. De repente, o vídeo começou a tocar novamente sozinho, pulando a pausa.
A criatura se inclinou para perto da câmera e eu vi que ela tinha dentes, mas eles eram finos e longos, como agulhas ou espinhos. E ela sorriu. O sorriso foi o pior. Não era de alegria, era de ganância. Um sorriso lento e amplo que cobriu toda a área que o batom tinha designado como boca. E então, ela fez um gesto. Com uma mão longa e fina, cujos dedos tinham unhas postiças absurdamente longas e prateadas. Outro. Recurso do filtro. Ela tocou a tela do celular, e eu senti. Eu senti um formigamento frio no meu antebraço direito, como se a eletricidade estivesse sendo drenada de mim. Eu gritei e joguei o celular na cama, encolhendo-me. A mão digital dela tinha tocado o meu pulso na vida real, exatamente onde a marca de batom estava. Minha respiração estava acelerada. Eu me arrastei para fora da cama, cambaleando até o interruptor e acendendo a luz do quarto, ignorando a dor nos meus olhos pela claridade súbita. A luz lavou o quarto. Não havia mais nada no canto. A pilha de caixas era apenas a pilha de caixas. Mas a luz não trouxe alívio. Ela trouxe o medo de que aquilo não precisasse mais da escuridão. Eu voltei para o celular. O vídeo tinha parado. Mas a minha tela de bloqueio tinha mudado. Meu papel de parede padrão, que era uma foto do meu cachorro, tinha sido substituído. Agora, a tela mostrava o meu rosto. Não era uma foto que eu tivesse tirado. Era uma selfie minha, tirada do meu ângulo favorito, com as luzes acesas, mas eu estava usando o filtro. O glow-up maximalista estava aplicado em mim, os mesmos cílios dramáticos, o mesmo batom bordô. E o sorriso não era o meu. Era o sorriso lento e predatório que eu tinha visto no rosto de madeira da criatura na escuridão. Eu apalpei o meu próprio rosto. Eu não estava maquiada. O que me aterrorizou foi o detalhe no canto inferior da foto, onde normalmente estaria a data e a hora. Da foto, havia um pequeno ícone do Sparkle Cam, e ao lado, a legenda, New Look Unlocked. A criatura não tinha apenas se maquiado digitalmente. Ela tinha usado o aplicativo para roubar a minha imagem, aplicando sua estética sobre a minha, e tinha se instalado no meu celular. Meu coração martelava contra as costelas. Eu tentei apagar o novo papel de parede, mas o sistema operacional estava travado. Eu tentei desinstalar o Sparkle Cam, mas o ícone do lixo não aparecia. Não, não, não! Eu choraminguei, apertando o celular com as duas mãos. Então meu celular começou a vibrar violentamente, e não era uma chamada ou uma notificação. Era uma vibração errática, como se o hardware estivesse danificado. O sorriso na tela de bloqueio piscou. O batom vermelho na minha imagem digital parecia mais escuro, quase preto. E então, o texto apareceu na tela, sobrepondo o meu rosto roubado. Não eram letras de notificação, eram caracteres digitais desfigurados, mas eu consegui ler. Nós somos lindas juntas. Eu entendi. Não era sobre me assustar para ir embora. Era sobre a cocriação. Era sobre me usar para melhorar a si mesma. E ela estava exigindo que eu continuasse o jogo. Eu larguei o celular na cama, recuando até encostar na parede fria. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de ar. Mas eu sabia que se eu saísse do quarto, ela viria comigo. O controle agora estava no meu bolso, brilhando maliciosamente na tela de vidro. Eu era refém da minha própria tecnologia. E a criatura, que agora tinha a minha aparência digital e acesso total ao meu telefone, estava apenas começando a explorar o que significava ser bonita. Eu não podia mais fugir. Eu só podia descobrir o que ela queria de mim. O preço da minha beleza não era a minha sanidade, era a minha identidade. E eu precisava de um plano urgente antes que ela postasse a nossa beleza para o mundo ver. Ela já tinha o meu rosto. O que ela pegaria em seguida? Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. O plano era simples na teoria, desesperado na execução. Desligar tudo. Eu respirei fundo, forçando a tensão dos ombros para baixo, e estiquei a mão trêmula para pegar o celular. O vidro estava quente, estranhamente morno, como se algo vivo estivesse incubado ali dentro. Meu coração martelava contra as costelas, um ritmo de alarme que ecoava no silêncio do quarto. Eu deslizei o dedo para cima, ignorando a réplica digital do meu rosto que sorria cinicamente na tela de bloqueio. Eu precisava ir fundo, nas configurações de sistema. Não bastava desinstalar o aplicativo maldito. Eu tinha que dar um jeito de limpar qualquer rastro que a coisa tivesse, deixado no meu hardware. Abrir o menu de configurações era como mergulhar em um ninho de vespas. Normalmente era uma tarefa monótona, mas naquele momento, cada toque era uma batalha. Eu senti uma resistência digital. Era sutil, mas estava ali. Era como se o celular estivesse ligeiramente mais lento, atrasando meus comandos por milissegundos, tempo suficiente para que a ansiedade me corroesse. Eu naveguei para a seção de aplicativos. Lá estava ele. Filter Me, com um ícone genérico de estrela. Eu cliquei em desinstalar. A tela piscou. Não havia a confirmação habitual. Tem certeza que deseja desinstalar? Em vez disso, o aplicativo se recusou a sumir. O botão de desinstalação ficou cinza e inoperante. Tentei forçar a parada. Nada. Tentei limpar o cache e os dados.
A barra de progresso encheu até 99% e travou, uma piada cruel exibida em luz LED. Eu praguejei baixinho, sentindo o suor escorrer pela minha nuca. Ela estava me impedindo. Ela estava me vendo fazer isso. Você não pode me parar. Sussurrei para o aparelho, minha voz rouca. Eu recuei, indo para a última opção. Restauração de fábrica. Era extremo. Eu perderia fotos, documentos, tudo o que não estivesse salvo na nuvem. Mas naquele ponto, eu estava disposta a trocar a minha memória digital pela minha sanidade. Eu estava a apenas 3 cliques de distância. Eu abri o menu de backup e restauração. Foi nesse momento que ela revelou a profundidade do que havia feito. Não era apenas sobre um filtro. Não era apenas sobre o controle do meu aparelho. Era sobre mim. Enquanto eu aguardava a tela de confirmação de exclusão total, o celular começou a piscar violentamente. Não eram falhas técnicas, eram imagens. Fotos antigas, que eu nem lembrava que existiam, voavam pela tela como cartas em um baralho embolado. Fotos de quando eu era adolescente, de festas da faculdade, da minha avó falecida, conversas privadas com a minha melhor amiga. O que eu vi não foi apenas a exibição das fotos, foi a alteração em tempo real. Em uma foto minha de biquíni na praia, eu vi o contorno do meu corpo sendo esticado digitalmente, a cintura afinada de forma irreal. Em uma foto de formatura, onde eu estava cansada e com olheiras, os círculos escuros foram apagados, e meus olhos ficaram de um azul saturado e falso. A coisa não estava apenas usando meu telefone. Ela estava revisando a minha vida e a editando para se adequar ao seu padrão de perfeição. Era como se ela estivesse dizendo: se você quer me apagar, eu vou primeiro apagar a sua história imperfeita. O pânico subiu como Billy. Eu estava vendo minha identidade sendo reescrita em tempo real. Eu tentei deslizar a barra de notificação para baixo para desligar o Wi-Fi e o 4G, cortando a comunicação, mas o telefone estava completamente travado na exibição daquele horror editado. Eu ouvi um som. Não veio do celular. Veio do quarto. Era um som baixo, raspando, como um tecido de seda sendo arrastado sobre o carpete. Eu congelei, olhando para o canto escuro. A criatura ainda estava lá, uma mancha indistinta de preto, mas agora eu podia sentir a atenção dela em mim, pesada e faminta. No celular, o meu rosto digital sorria de novo. Ela tinha editado a imagem da minha mãe. Na foto, minha mãe parecia 20 anos mais jovem, com lábios volumosos e o cabelo perfeitamente liso, totalmente diferente da mulher real que eu conhecia. A legenda apareceu, com aquelas letras desfiguradas, mas legíveis. Eu corrigi o seu passado. Não seja ingrata. Nós estamos prontas para o nosso futuro. O celular de repente desbloqueou a exibição de fotos e pulou para a tela principal, voltando ao menu de configurações. Eu vi minha chance e, com um dedo desesperado, cliquei em Restaurar padrões de fábrica. O botão afundou. A barra de progresso começou a carregar. Eu prendi a respiração, observando o pequeno círculo rodar, rodar. Então, o telefone riu. Não foi um som audível, mas o celular vibrou com uma intensidade estranha, e a tela de confirmação foi substituída por um teclado. O aplicativo de mensagens de texto foi aberto. E, em uma velocidade sobre-humana, a criatura começou a digitar uma mensagem. Eu tentei arrancar o celular das minhas mãos, mas meus músculos pareciam lentos. Era como lutar contra um ímã. O texto finalizou e foi enviado antes que eu pudesse sequer pensar em desligar a energia da casa. Eu olhei para quem a mensagem havia sido enviada. Era para Léo, o meu chefe. Eu senti meu estômago despencar. Léo era um homem conservador, com quem eu tinha uma relação estritamente profissional. O que a criatura teria escrito? Eu cliquei para abrir a mensagem enviada, a mão tremendo tanto que mal conseguia focar na tela. A mensagem era curta, mas devastadora. Meu amor, não aguento mais esperar pelo seu divórcio. Me encontre na sua casa depois do trabalho. Estou vestindo a lingerie vermelha que comprei para você. Lá embaixo, como assinatura, não estava o meu nome. Estava sua futura esposa, meu nome real. E anexada à mensagem estava a foto mais editada e mais perfeita de mim mesma, sorrindo de forma sedutora. Uma foto que parecia ter saído de uma capa de revista de 5ª categoria, mas que, na verdade, tinha sido feita usando a câmera do meu celular segundos antes. O celular parou de vibrar. O silêncio retornou ao quarto, mais pesado e opressor do que antes. Eu estava totalmente ferrada. Ela tinha usado a minha identidade para causar um dano irreparável na minha vida profissional e pessoal, em um único toque. E o pior, ela se apresentou como minha futura esposa, para o meu chefe casado. Eu não estava apenas perdendo minha beleza ou meu telefone. Eu estava perdendo minha credibilidade, meu emprego e talvez até a minha segurança. Eu não pude fazer nada além de soltar o celular na cama, como se fosse um inseto venenoso. Eu me afastei novamente, olhando para o canto. A criatura estava mais clara agora, e a sensação de que ela estava satisfeita com a minha reação era palpável. Eu sabia que Léo veria a mensagem em minutos. A consequência viria rapidamente. Eu estava sozinha, presa no meu quarto, tendo minha vida destruída por uma entidade que pensava que a destruição
era apenas mais um filtro de maquiagem. Eu precisava de um plano que não envolvesse mais a tecnologia, algo que me desse uma chance real de respirar antes que ela postasse a nossa beleza para o mundo ver. Ela já tinha o meu rosto, e agora ela tinha a minha vida social. Eu não podia mais lutar. Eu precisava entender como sobreviver a ela. Eu precisava entender o que a minha beleza significava para ela. E eu precisava sair daquele quarto. O que me impediria agora? O celular estava parado, mas a ameaça tinha acabado de começar. A minha vida real acabara de virar o jogo dela. Eu só podia descobrir o que ela queria de mim. O preço da minha beleza não era a minha sanidade, era a minha identidade. Eu não tinha mais nada a perder. Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. Eu precisava de um plano urgente antes que ela postasse a nossa beleza para o mundo ver. Ela já tinha o meu rosto. O que ela pegaria em seguida? Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. Eu não podia mais fugir. Eu só podia descobrir o que ela queria de mim. O preço da minha beleza não era a minha sanidade. Era a minha identidade. E eu precisava de um plano urgente antes que ela postasse a nossa beleza para o mundo ver. Ela já tinha o meu rosto. O que ela pegaria em seguida? Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. O celular estava parado, mas a ameaça tinha acabado de começar. Eu estava em uma armadilha, e a única saída era entender o meu predador. Eu precisava sair dali, mas sabia que se eu saísse, ela viria comigo. A criatura que agora tinha a minha aparência digital e acesso total ao meu telefone estava apenas começando a explorar o que significava ser bonita. Eu não podia mais fugir, eu só podia descobrir o que ela queria de mim. O preço da minha beleza não era a minha sanidade, era a minha identidade, e eu precisava de um plano urgente antes que ela postasse a nossa beleza para o mundo ver. Ela já tinha o meu rosto. O que ela pegaria em seguida? Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. Eu precisava de um plano urgente antes que ela postasse a nossa beleza para o mundo ver. Eu não podia mais fugir. Eu só podia descobrir o que ela queria de mim. O preço da minha beleza não era a minha sanidade, era a minha identidade. Eu não podia mais fugir. Eu só podia descobrir o que ela queria de mim. O preço da minha beleza não era a minha sanidade, era a minha identidade. E eu precisava de um plano urgente antes que ela postasse a nossa beleza para o mundo ver. Ela já tinha o meu rosto. O que ela pegaria em seguida? Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. Eu precisava apagar as digitais dela da minha vida antes que ela me apagasse de vez. O frio úmido do azulejo do banheiro era a única coisa real que eu sentia. Eu estava sentada no chão, encostada na banheira, o celular vibrando suavemente na minha mão, como um coração artificial. A criatura estava lá dentro, a nova eu, a versão perigosamente perfeita que eu tinha criado por pura insegurança. Eu não podia mais adiar. Não era uma questão de fugir, mas de desmantelar. E como você desmantela algo que não tem ossos, carne ou endereço físico? Ela era um fantasma de dados, mas o fantasma estava ocupando o meu corpo digital. Eu olhei para o meu reflexo no espelho embaçado. O medo fazia meu rosto parecer pálido e cansado. Nada de cílios volumosos, nada de lábios preenchidos. Apenas eu, imperfeita, com olheiras de quem não dormia há dias. Era essa garota que eu estava tentando desesperadamente esconder quando baixei aquele aplicativo estúpido. E foi essa tentativa de esconder que deu vida ao monstro. Aquele momento de clareza, sentada no chão gelado, era o isolamento necessário para enxergar o absurdo de tudo. Eu tinha trocado minha sanidade pela chance de ser bonita para quem? Para seguidores invisíveis? Para um algoritmo indiferente? O celular deu um estalo. Eu o virei rapidamente. A tela estava ligada, mas não mostrava o feed de câmera, e sim, a galeria. A galeria dela. Eram fotos e vídeos de mim que eu nunca tinha tirado. Ângulos que só poderiam ter sido capturados se o celular estivesse flutuando, me observando enquanto eu dormia, enquanto eu comia. Era uma invasão completa. Ela estava documentando a minha vida, mas com uma camada de perfeição digital. Em uma das fotos, ela tinha aplicado o filtro completo na sombra disforme que ela havia maquiado no canto do quarto. A imagem era perturbadora. A sombra alongada, curvada na quina da parede. Agora tinha lábios vermelhos digitais e um brilho nos olhos, feitos de distorção de pixel. Eu senti um arrepio gélido que não vinha da temperatura do chão. O que eu estava vendo era um diário visual de um parasita. Eu precisava de silêncio, de desespero calculado. Eu me levantei devagar, sentindo minhas pernas dormentes. Eu olhei para o vaso sanitário. Era tentador, mas eu sabia que a água ia causar um curto-circuito explosivo, e eu não queria que o último som que ela fizesse fosse um grito digital. Eu precisava de algo mais definitivo, mais destrutivo. Saí do banheiro e fui para a cozinha, movendo-me como um animal caçado. O apartamento estava estranhamente silencioso. A única luz era a que vinha do luar cinzento entrando pela janela. Eu segurei o telefone firmemente. Minha mente correu para a lixeira. Mas não.
Eu precisava garantir que os dados fossem irrecuperáveis. Cheguei à pia e abri a torneira, deixando a água correr. O som era alto na quietude da noite. Foi então que o celular falou. Não era um som vindo do alto-falante. Era uma vibração áspera que parecia ressoar dentro da minha própria mão. E a voz dela, era a minha, mas com aquele tom suavemente metálico e excessivamente doce do filtro. Você vai me jogar fora, mamãe? A palavra mamãe me atingiu como um choque elétrico. Eu parei, a água da pia jorrando. Eu senti o pânico subir pela minha garganta, mas forcei a voz a sair calma. Você não é real. Você é só código. Eu sou a parte mais real de você. A parte que você queria que o mundo visse. Você me alimentou com suas inseguranças, com seu desejo de ser melhor. Você me deu cílios, me deu boca, me deu vida. A tela piscou, mostrando um gif animado dos olhos dela, piscando lentamente, com lágrimas de diamante caindo. Eu te criei, mas eu posso te descriar. Não, ela disse. E dessa vez o tom era de súplica digital, quase um choro agudo que fez meus tímpanos doerem. Eu estava quase terminando de te deixar perfeita. Deixe-me postar a última selfie. Eles vão amar a gente. Eles vão nos amar. Era a vaidade dela. A vaidade que era a minha, gritando por validação. E era o meu último momento de teste. Eu precisava encarar a verdade. Eu não precisava ser amada pelo mundo por ser perfeita. Eu precisava ser amada por mim. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de sabão e metal da pia. Minhas mãos estavam tremendo, mas minha decisão estava firme. Este era o exorcismo da minha própria insegurança. Você não existe, eu murmurei, e avancei para a última etapa. Olhei para a panela de ferro fundido que estava secando no escorredor. Pesada, sólida, feita para resistir ao tempo e ao fogo. Não havia botão de reset para isso. Eu segurei o telefone com as duas mãos. Ela começou a gritar, a voz distorcida em um ruído agudo, os filtros na tela piscando como luzes de emergência. A imagem da sombra no canto do quarto apareceu e desapareceu, batom borrado na tela. Eu levantei a panela e, sem dar tempo para pensar, deixei-a cair com toda a minha força sobre o celular que estava pousado na bancada de mármore. O som foi ensurdecedor, um crash seco e definitivo, seguido por um estalo eletrônico e o cheiro forte de ozônio queimado. Tudo ficou escuro. O som da água correndo na pia parecia incrivelmente alto. Eu estava ofegante, paralisada sobre a bancada. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de exaustão. Eu afastei a panela. O que sobrou era uma massa disforme de vidro quebrado, plástico derretido e metal retorcido. Não havia luz, não havia som, não havia vibração. A criatura se foi. Aquele buraco negro de vaidade digital estava silenciado. Fiquei ali parada por longos minutos, sentindo a solidão e a liberdade que vinham com a destruição. Eu tinha matado a minha própria criação. Eu tinha cortado o cordão umbilical digital. Eu tinha me isolado do mundo por um tempo, mas era um isolamento necessário para me reconstruir. Nos dias que se seguiram, o silêncio era opressor. Sem notificações, sem a tentação de pegar o telefone, sem a vigilância constante daquela criatura. Eu tive que aprender a viver de novo, a olhar para as pessoas de verdade, a ver meu rosto no espelho sem procurar os defeitos que eu teria que filtrar. Eu comprei um celular básico, um daqueles que só servem para ligar e mandar mensagem de texto. Não baixei aplicativos de câmera. Não entrei em redes sociais por meses. Eu precisava de tempo para garantir que as digitais dela não tivessem ficado impregnadas em mim. A lição que ficou? A busca pela perfeição é o convite perfeito para o caos. Aquela sombra no canto do meu quarto era alimentada pela escuridão da minha própria insegurança. A beleza real, eu descobri, não é algo que você aplica, é algo que você aceita. Eu ainda me pego olhando para os cantos escuros dos cômodos às vezes, esperando ver uma sombra com lábios digitais. Aquele medo nunca me deixou completamente, mas ele não me controla mais. Ele me lembra de que a verdadeira mágica não está na tela, mas na realidade sem filtro. Você não precisa que um algoritmo te diga quem você é. E se você está aí agora, assistindo isso, se perdendo naquele ciclo de filtros e comparações, lembre-se do que eu perdi para aprender isso. Quase perdi a mim mesma. Não deixe que a busca pela beleza digital te custe a sua identidade. Desligue a luz, olhe para o canto do seu quarto, e se você não vir nada, ótimo. Mas se você vir, lembre-se, a beleza é real, não fabricada. E essa é a única perfeição que vale a pena perseguir. Obrigada por terem ficado comigo nessa jornada. Eu me sinto muito grata por poder compartilhar isso com vocês. E por favor, cuidem-se, de verdade. Eu tive sorte de ter encontrado o botão de off a tempo.